Salve investidores, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje mostrando quais fundos imobiliários eu comprei essa semana, a segunda semana de janeiro. E também mostrando quais que são as minhas metas em fundos imobiliários para esse ano de 2023. Lembrando, nada nesse vídeo é recomendação ou indicação de compra, certo? Não estamos recomendando, estou mostrando a minha carteira e os fundos que eu analisei. Certo? Vamos lá. O que eu comprei essa semana? Eu comprei duas cotas de ALZM11, uma no dia 9 e uma no dia 11, uma por R$ 87,00 e uma por R$ 87,30. Lembrando, eu estou fazendo os aportes semanais, essa semana foi de 200. Mas, além dos aportes que eu fiz, que teve esse no LZM11, que é um fundo de fundos, e também no XP SF11, que foram 10 cotas, 5 no dia 12 e 5 no dia 13, que é um fundo de fundos também. Essa semana, foi mais variação em fundos de fundos que eu acabei investindo. Eu paguei 7,18 em 5 cotas e nas outras eu paguei 7,20. Foi um preço até que legal. Mas por que eu aportei tecnicamente um pouquinho a mais de 200 aqui? Certo? Certo, acabei de fazer a continha aqui, deu R$ 246,20. Pô, você não falou que o aporte foi de 200? Sim, rapaziada, o aporte desse mês foi sim de 200, mas também caiu, a maioria dos fundos pagaram fundos nessa data, até o final de semana, que foi tipo no dia 13, que foi quando eu finalizei essa outra compra, certo? Até a Bolsa de Valores pagou, né, o B3SA3, que é a ação da Bolsa, pagou. Mas pagou 22 centavos. Mas ó, a maioria daqui, daqui até aqui foram tudo nesse dia 13. Sendo que também teve o Abit pagou no dia 12. E teve rendimento também do Galg e do VG, que foram antes. Eu ainda vou fazer um vídeo falando qual que foi o fundo que mais me pagou esse mês de janeiro, mas eu vou deixar mais pro finalzinho, certo? E naquela conta dos que entrou ainda falta pagar o ALZM11, que fechou na sexta-feira agora a datacom dele. E ele vai pagar exatamente R$ 10,05 por cota, certo? Eu tenho 12 cotas, eu vou acabar recebendo 12,60 dele. Certo? Vamos abrir a carteira e falar para vocês quais são as metas em cotas dos meus fundos imobiliários. E outra coisa, com essas cotas que eu vou bater até o final do ano, eu bato uma metinha minha que é de R$ 5,00 em cada fundo, recebendo, né? Recebendo todo mês R$ 5,00 em cada fundo. O primeiro fundo imobiliário, o ALZM11. Primeiro vamos falar uma coisa, eu fiz mais ou menos os cálculos aqui na calculadora das cotas que eu quero ter, e eu vou ter que reembolsar mais ou menos com o valor atual dela, eu teria que fazer R$ 8.084,10. Mas lembrando, isso aqui é com a cotação atual, isso aqui que a gente está investindo em fundos imobiliários são renda variável, então vai variar, tem uns fundos que vão custar mais barato, tem uns que vão custar mais caro, correto? Agora vamos lá falar das minhas metas em cotas. O ALZM11 eu tenho 12 cotas atualmente. Eu quero chegar a um patrimônio de 20 cotas. Então falta 8 para me bater. E ele até que caiu o preço, né? Mas tudo bem, a gente pagou num preço razoável. Deu para diminuir um pouquinho do preço médio, alguns centavos, mas deu. Certo? Então eu quero bater 20 cotas nele. Ao decorrer do vídeo vocês vão ver que a maioria dos meus fundos são de papel. Mas não importa. Eu gosto bastante. É uma classe meio que, se acontecer alguma coisa, cai bastante o pagamento, igual a gente viu, acho que foi em setembro e outubro, se eu não me engano foi. Novembro já voltou a mais ou menos regular lá o pagamento certinho, de acordo com o que eles pagavam. O BTCI11, que também é um fundo de papel, eu estou atualmente com 2 cotas apenas, e eu quero bater 10 cotas nele, certo? O preço dele caiu pra caramba, e meu preço médio eu quero baixar um pouco mais. DEVA11, outro fundo de papel,
terceiro fundo que eu adicionei na minha carteira na bolsa. Eu quero bater 10 cotas nele. Falta apenas 2 cotas. Então creio eu que eu vou conseguir bater sim. Não vai ser um dos primeiros que eu vou tentar bater, mas eu vou bater. Agora já entra o primeiro fundo nessa lista de base 10, que é o GALG 11. O GALG 11 é um fundo de tijolo, certo? Eu tenho 30 cotas atualmente dele. E abaixou um pouco o preço médio, então é uma hora legal para se investir. Lembrando que não é recomendação de compra. Eu quero bater 100 cotas nele, certo? Falta 70 para mim bater essa meta. O Habit, outro fundo de papel. Esses fundos que são mais ou menos tipo 70 para cima, eu quero bater 10 cotas em todos. Só os fundos de papel, os fundos de base 10 que oscilam de 100 a 200 cotas em alguns que vocês vão ver lá embaixo. O Habit, então, eu quero bater 10 cotas. Ele abaixou bastante o preço médio desde que eu comprei. Comprei mais ou menos no meio de 2022, então baixou pra caramba. Eu quero bater 10 cotas. Junto ao HCTR11, eu tinha pagado 105, eu comprei mais 4 cotas no final do ano. Então abaixou um pouco o custo médio, que é o preço médio. Mas o último preço ainda está abaixo do meu custo médio. Então eu quero comprar mais 5 cotas para chegar no final de 10 cotas. REC 11, também um fundo de papel. Eu tenho uma cota, caiu bastante, né? 7 e pouquinho, 7,10, né? Caiu, acho que foi isso. E 7,10. Eu quero bater 10 cotas nele também. Igual eu falei, a maioria desses fundos eu quero bater 10 cotas, que já mais ou menos é o suficiente para mim receber os meus 5 reais em cada fundo. SARI 11 é um fundo misto entre papel e tijolo. Caiu pra caramba também. Isso que antes da queda, ele chegou a valer R$77. Aqui, ó, 76 e pouquinho. Aqui, não, 76,60. Então ele chegou a valer muito mais. Agora ele caiu e também 10 cotas. TORD 11, nosso primeiro fundo imobiliário de base 10 em papel. O custo médio dele também caiu bastante. Esse mês não foi um fundo tão legal para quem investe nele, porque ele só pagou 4 centavos, então não foi tão legal assim, ó. Pagou somente 4 centavos. Geralmente ele vinha pagando 7 centavos. Então, de 7 a 9, eu não vou lembrar muito bem agora. Mas, bom, eu quero bater 100 cotas nele também, certo? VGHF 11. Eu tenho 130 cotas. Nele é o primeiro fundo que eu vou querer bater 200 cotas nesse ano de 2023. Meu custo médio está abaixo do último preço, porque no final do ano, mais ou menos em novembro e em dezembro, eu aportei bastante nele. Eu fiz os 2 últimos meses, eu fiz aportes gigantescos, então eu bati uma meta nele, que foi a 100 cotas, e comprei mais 30 porque ele estava custando abaixo do que a gente vinha pagando, ó. Certo? 8,80, 8,90, até por 9, acho que 10, 9,12 eu cheguei a pegar ele. Então valeu muito a pena esperar um pouquinho e segurar um pouco, certo? Então tô com 130 cotas, quero bater 200 cotas nele. Outro fundo imobiliário, VSLH 11. Também ele pagou abaixo do que ele pagava geralmente. Cadê o aqui? Ele pagou 7 centavos. Geralmente o último mês, acho que tinha sido em dezembro, ele pagou 10 centavos. Ele ficava naquela base de 10, 9. Caiu um pouco. Eu creio que nesse mês agora, no próximo mês de fevereiro, ele volte a pagar entre 9 e 10 centavos. E eu tenho um custo médio bom nele, 8,97. Mas ele está custando 8,89. Mas eu vou esperar ainda para ver qual que vai ser o aporte da semana que vem. Porque eu estou com um dinheiro muito concentrado na base de papel. Por isso que eu fiz investir em fundos esse mês, porque tinha umas oportunidades. E também para alocar melhor o dinheiro em um pouco de áreas. Certo? Eu quero bater 200 cotas nele também. Falta 80 para me bater essa meta. XPPR11. Um fundo de tijolos. Ele caiu bastante, né? Vocês podem ver que eu paguei R$44,91 nele. Ele já tinha caído legal. Agora está custando R$33,63. Ele vem subindo, certo? Ele vem subindo, ó. A gente consegue ver aqui que ele tinha caído. Ele chegou a valer R$30.
no dia 23 do 12 de dezembro, mas ele voltou a subir, chegou a bater até 34. Eu quero bater 30 cotas nele, falta 29 ainda, mas é um bom fundo. E com isso ele paga 30 centavos por mês de dividendo mais ou menos. Então com isso eu vou receber mais de R$ 5 nele. O último é o XP SF11, que eu já tinha comentado, comprei 10 cotas nesse último mês. Eu quero bater 100 cotas nele, então falta 60. Vocês viram que mesmo batendo essas quantidades altas nesses fundos de tijolo e fundos de fundos, a carteira vai ficar totalmente desigual entre papel e esses outros. Mas é isso. Como o papel paga um pouco mais, eu pretendo investir mais em papel. Mas sempre é bom ter um pouquinho de diversificação nas áreas. Fundos de fundos, fundo de tijolos. E assim vai, até 2 híbridos que eu tenho. Mas os 2 híbridos provavelmente investem em papel também. Que é o Tord e o próprio Sari 11 que eu tinha citado antes. Certo? Lembrando, eu estou investindo, meu plano é investir R$ 500 por mês em fundos imobiliários. Eu já aportei essa semana 200. Na próxima eu vou estar tentando aportar 300, porque aí eu já fecho a penúltima semana do 3 aportando meus 500. Pode ser que na última mesma semana ainda aconteça de eu comprar mais um fundo, porque eu ainda vou ter caixa, porque a Taesa vai pagar 9,34 e na sexta também vai pagar 12,60 o próprio ALZM11, então vou receber mais ou menos R$ 21,94, que vai ser uma boa para mim aportar e comprar mais 2 cotas de base de fundo 10, certo? Lembrando, isso aqui não é indicação de compra, é o que eu estou fazendo com a minha carteira. E também eu vou fazer um vídeo explicando depois, rapaziada, as minhas metas em ações. Minha carteira não está muito diversificada, eu tenho 3.701 em ações. E vocês podem ver aqui que está 2.000, quase 900, somente em Banco do Brasil. Certo? Eu fiz um aporte gigantesco em dezembro. Eu gastei toda a minha reserva de economia, ou reserva de... Não é que eu vou lembrar. Reserva de oportunidade em fundo imobiliário. Então, eu gastei toda ela na Banco do Brasil. Comprei um pouquinho de ações ali também, mas o aporte principal foi em Banco do Brasil. E eu quero colocar no papel mais ou menos quanto que eu vou gastar para bater as minhas metas. Aí eu faço a continha na calculadora e volto com vocês em um outro vídeo, certo? Então, rapaziada, mais ou menos esse vai ser o valor que eu tenho que aportar até lá. Claro que, igual eu falei para vocês, são renda variável, pode ser que suba, pode ser que desça, então tudo isso é incomum. Lembrando, eu tinha feito, minha meta principal ia gastar 17 mil, porque eu chutei muito alto, eu coloquei só o número de cotas e não fui vendo no papel quanto que daria. Eu fiz a cotação hoje e deu exatamente 11.636. Eu abaixei ainda mais a quantidade de cotas, porque os fundos de base 10 estavam em 300 cotas, 200, então não fazia tanto sentido eu tá muito alto pro valor que eu ganho e pro valor que eu iria aportar, e assim não alcançava. Porque se eu aportar R$ 500 por mês no longo do ano dá 6 mil. Ia duplicar o aporte, eu teria que aportar mais de R$ 1.000 por mês em fundos imobiliários para conseguir bater essa meta. Então não dá, teria que aportar quase 3 mil, porque 3 mil seria 18 mil, não, 18 mil não, seria, não, falei errado, 2 mil por mês já daria para bateria 24, sobraria 7. Mas lembrando, rapaziada, isso não é indicação de compra. Outra coisa, eu vou aportar 250 em ações todo mês, que vai ser o primeiro aporte do mês. Claro, você vai jogar 250 e vai aportar no mês? Não exatamente. Pode ser que eu deixe algumas ordens abertas e assim a gente vai ver como que vai ficar. Atualmente eu tenho 9 ações na carteira, certo? Mas quero ver para talvez aumentar, comprar uma de outro setor, outra de outro, né? Mas vou ver como vai ficar. Mas comenta aí, quais que são as suas metas para 2023? Você investe em ações, só em fundos imobiliários, ou você investe só em ações? E comenta qual que são a sua meta.
Se é em quantidade de cotas também, se é em quantidade de recebíveis, de proventos, comenta aí. E contando tudo isso aqui, como vai ficar 67,06 centavos, eu vou ter passado o que eu ganhei em dezembro, que foi o meu maior aporte e maior quantidade de dividendos, que eu recebi 66,84. Mas isso é para outro vídeo, vamos conversar um pouquinho mais, divulgar outros dados, quantos que eu vou receber, qual foi o fundo imobiliário que mais me pagou, ok? Então é isso, eu vou estar deixando o vídeo por aqui, falou, até a próxima, rapaziada, e sempre que for investir, pesquise um pouco antes sobre fundos imobiliários, ações e até mesmo BDRs, ok? Então, vejo você na próxima. Fui, investidor!